Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. Todos acharam? Está escrito: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sentai-vos, irmãos. Prestaram atenção no que vocês leram? Alguns nem leram, né? Mas precisamos correr por causa do tempo, né? Irmãos, Paulo está tratando de um assunto aqui, porém nós vamos falar sobre este versículo, esta palavra que ele utilizou, né? Porque ele está falando sobre um acontecido na igreja de Corinto, para que eles se limpassem, né, do fermento velho. Simbolicamente, Paulo representa aqui o pecado como fermento velho, né, para que eles fossem uma nova massa, assim como os tais sem fermento. Uma nova massa sem fermento. Não que o fermento seja pecado, porque Jesus compara também o reino dos céus com o fermento. Então não quer dizer que o fermento seja pecado, apenas foi tomado como um símbolo do pecado que faz inchar, né? Assim, as Escrituras utilizam a mesma palavra para simbolizar coisas ruins e coisas boas. Por exemplo, a serpente, ela é um símbolo do inimigo, mas também é símbolo de Jesus. Pois ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no Éden estava Satanás na serpente, né? Então o fermento também é tomado como símbolo de algo que cresce. Tem algo que cresce para o bem, tem algo que cresce para o mal. Então, no caso aqui, Paulo está usando o fermento para simbolizar o pecado, como Jesus também usou o fermento para simbolizar as doutrinas dos fariseus. Incha, mas não produz nada, né? Só cria gás. Então ele está falando aqui sobre um assunto, porém eu quero falar sobre a palavra Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sabemos que se Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, por que temos que comemorar então Páscoa? Não existe no Novo Testamento, após a igreja ser educada, organizada, um mandamento que mandasse os discípulos comemorar Páscoa. Eles passaram a comemorar o partir do pão, chamado de Santa Ceia. A palavra Páscoa vem da palavra passagem. Então Cristo, a nossa passagem, foi sacrificado por nós. Vamos raciocinar aqui, vamos pensar. Cristo, a nossa passagem, o nosso caminho, a porta que abriu, foi sacrificado por nós. Ou seja, para que este caminho fosse concedido aos que creem, foi necessário que um sacrifício tivesse acontecido em uma época, e aconteceu no tempo do Senhor Jesus. Sendo ele a porta, precisava abrir a porta, né? Para que a passagem fosse dada e o povo saísse e passassem pela passagem, e passassem pela Páscoa. Então Cristo, a nossa Páscoa. Não existe coelho da Páscoa, ovo da Páscoa. Isso é uma mentira. Não podemos continuar cobrindo a verdade com essas mentiras criadas no comércio. Precisamos abrir nossos olhos e sermos mais responsáveis e mais corretos. Por quê? Servir a Deus ao mesmo tempo está com a mão no mundo.
que não dizer não? Ou então, por que não deixarmos de realizar essas coisas? Só porque o chocolate é gostoso? Come outro dia, né? Alguém comprou chocolate hoje, comeu hoje? Mas se hoje fosse a Páscoa, estava todo mundo com chocolate no bolso. Não digo todos, mas alguns que gostam de chocolate. Ou talvez nem estava com vontade de comer o chocolate, mas o espírito da festa, o demônio da festa, o espírito da festa, ele induziu a muitos de vocês, inclusive as crianças, a comer chocolate. Mas quando o espírito da festa não está operando, ninguém lembra de comer chocolate. A maioria não lembra. Ainda mais com esse calor. Nós queremos, na verdade, desfazer isso em nosso viver somente na obediência à verdade. Como é importante saber que Jesus é a nossa Páscoa. Tirar esse coelho da Páscoa e colocar Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus. E colocar embaixo, Jesus é a porta, Jesus é a nossa passagem. Porque Páscoa quer dizer passagem. Uma transição, uma passagem, um momento importante. Para os apóstolos era muito importante falar sobre isso, principalmente aos judeus que comemoravam todo ano a Páscoa, porque eles ainda continuaram a comemorando, porque ainda estavam na cegueira espiritual. Então, lá em João, que todo mundo conhece, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele usou a palavra correta: vem ao Pai. Por que essa palavra? Porque Ele é a porta, porque Ele é a Páscoa, porque Ele é a passagem. Ele é a passagem. Páscoa quer dizer passagem. Nunca mais esqueçam, viu, seus ouvidos esquecidos. Páscoa quer dizer passagem. Não esqueçam nunca mais. Glória a Deus. Coelho quer dizer mentira. Mentira, muito bem. Você sabe que o coelho é usado até em simbologias malignas, significando fertilidade, um monte de outras coisas misturado com idolatria e cultos a ídolos, a religiões estranhas. Fundamento vem de longe. Bom, mas deixa isso de lado. Vamos falar de Jesus, a nossa passagem. Amém, Jesus. Nós precisávamos de passar. Não havia um caminho. Deus deu a lei, mas a lei não mudava ninguém. Ela era uma espada. Se você saísse da presença de Deus ou da obediência, aquela lei te cortava. Você era passado ao fim da espada. O que essa Páscoa, que é Jesus, esta Páscoa, este caminho, esta passagem nos favoreceu? Não foi simplesmente uma porta que se abriu, como uma comum que nós conhecemos. Foram condições que nos foram dadas. A palavra abrir um caminho, abrir uma porta, significa fomos favorecidos em tudo para alcançarmos a vida eterna. Para vocês terem uma ideia, quando a porta se abriu, o caminho se abriu, a passagem se abriu, no momento em que Jesus ressuscitou e assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, aconteceu algo interessante. O Espírito Santo preencheu tudo isso. Isso chama-se graça. Graça é isso: receber todas as condições do Espírito Santo para servir ao Senhor em santidade, Amém. amor e temor. Amém. Sabe, graça é isso aqui, graça é esse óculos. O que tem a ver? Eu não estou enxergando nada, bota o óculos, Ajuda. oh, que graça, mano. Isso é graça. Graça quer dizer ajuda. Graça quer dizer favor. Qual foi o favor? Jesus fez o favor de enviar o Espírito Santo para ajudar vocês. Isso é graça. Glória a Deus. Graça não é viver na confiança que Jesus morreu por mim, eu posso continuar no erro. Não, isso não é graça, isso não é graça. Esquece isso. Isso é um engano do inferno em muitas religiões. Graça é a porta aberta, é um caminho que te dá a condição de chegar perfeito, em segurança. Aleluia. Graça é quando você pega as barcas ou um avião e atravessa de um lado para outro em segurança. Aquilo é graça. Um caminho. Glória Graça, a ponte que faz ligação entre Rio e Niterói. Então aquilo ali fez uma ligação de maneira que os caminhões e carros
encurtaram a distância. Antigamente tinham que dar a volta no Imagé, fazer uma volta enorme, mas feito a ponte, encurtou a distância. Ou a distância. Então isso é graça. Graça foi isso. A porta se abriu. Por isso que é muito era interessante para Deus o povo comemorarem a Páscoa, mesmo que eles não soubessem o sentido real. Eles sabiam que era o momento da saída, uma festa para lembrar que eles estavam saindo dali. Mas vamos relembrar essa festa? Amém. Vamos ver o conteúdo, a importância do que deveria conter naquela festa. Vamos para Êxodo. Êxodo 12. Preste atenção em todo o conteúdo, em tudo que Deus ordenou que houvesse na festividade da Páscoa. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Preste atenção, cada casa tem que ter seu cordeiro. Ninguém pode comer o cordeiro do outro, a não ser que a casa fosse pequena, né? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então, tinham que calcular o que cada um conseguisse comer. Se um cordeiro fosse suficiente, não é? Amém. Mas se a família fosse pequena, deveria juntar 2 famílias para comer todo aquele cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. No primeiro mês era o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Veja que todo esse detalhe, esse conteúdo era importante. Um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sacrificado à tarde, né? E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vocês sabem que era importante, além de comer o cordeiro, o sangue desse animalzinho tinha que ser colocado na ombreira, na parte do lado da porta, né? E na verga, a parte de cima. Aquilo era um sinal do sangue, que ali um animal foi sacrificado para aquela casa comer. Aleluia. Glória a Deus. Presta bem atenção, isso é muito bonito. Glória a Eu amo essa passagem. Eu amo toda a passagem, a palavra, isso é muito lindo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Você vê que a exigência, até a maneira de preparar, tinha que ser cumprida. A cabeça com os pés e com a fressura. Veja bem que todo animal tem que ser comido. Cabeça, todo animal inteiro. Tudo assado. E nada dele deixareis até amanhã. Não deveria sobrar nada do animal para o outro dia. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Não deveria, em casa nenhuma, ter animais, resto do animal, na panela. Não comeu naquela noite, de manhã não podia comer. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Preste atenção nos conteúdos, no detalhe, irmãos.
os vossos lombos cingidos. Vocês sabem o que é cingido? Vestidos, lombos vestidos. Os vossos sapatos Nos pés. nos pés. É lindo demais isso, sabe? Olha, irmão, quantas igrejas não estudam, não sabem. Eu não sei porquê, não se interessa. Né? E o vosso cajado Na mão. na mão. Cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a passagem do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E 7 dias vos será por memória, e celebra-lo-eis por festa ao Senhor. Eu falei, e este dia, perdão, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Se Deus no passado exigiu que tirasse o fermento, por que hoje as pessoas fazem Santa Ceia com pão plus vita cheio de fermento? Pãozinho cheio de fermento comprado ali na esquina da padaria, e assim fazem as coisas do Senhor levianamente, de qualquer maneira. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também o 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Vamos falar aqui, irmão, tem muita coisa para falar, meu Deus. Irmãos, a santa convocação, começando no final do vídeo. Primeiro dia e no último dia. Amém. Vou falar sobre essa santa convocação. Vocês podem falar sobre a santa convocação do primeiro dia e do 7º dia? Vocês podem? Vocês sabem? Receberam a revelação? Vocês têm? Podem falar? Não. Pois é. Essas coisas não têm sido importantes para muitas igrejas e pregadores. Isso aqui não gera dinheiro, não gera jovens, porque os jovens gostam de ir nas igrejas. Isso aqui gera sabedoria, entendimento, compreensão, santidade, Glória a Deus. temor. Aleluia. Então, para nós lembrarmos, no primeiro dia houve santa convocação, porque Deus chamou Adão e disse para ele, dando os seus mandamentos. Como ele não guardou, agora nos últimos dias, período do último dia, agora no 7º dia, Deus está fazendo santa convocação. Amém. Glória a Deus. Se vocês recorrerem às Escrituras, verão que no 7º período, o 7º dia, o 7º ano, o 7º mês, não é? E assim por diante, todos os períodos falando sobre 7 períodos, no 7º algo acontece de bom, ou juízos do Senhor. Santa convocação. Nós agora estamos, irmãos, no último dia da comemoração da Páscoa. Porque quando foi no último dia, o povo saiu do Egito, aleluia. Glória. Procure entender isso, irmãos. Houve uma primeira santa convocação, porque Deus no início anunciou ali para Adão, mesmo depois do pecado, ele anunciou também que a serpente seria esmagada pelo pé da igreja, de Eva, mas que a serpente iria morder muito o pé da Eva, e tem muita Eva aí com o pé mordido que não pode caminhar, nem para a igreja pode caminhar, caminho com dificuldade, então tem que calçar os pés na preparação do Evangelho. Aqui, por exemplo, o Senhor mandou que fosse calçado, porque eles teriam que sair apressadamente, mas simbolicamente Deus tinha um plano e revelou ao apóstolo Paulo, quando ele disse, calçai os pés na preparação do Evangelho, porque na hora da saída, a igreja precisa estar toda adornada, calçada, adornada, com lombo cingido. Glória.
Glória a Deus. A igreja noiva de Jesus, ela é comparada a essa arrumação. Pronta, ela está comendo, vestida, calçada e com a palavra na mão, que é o cajado. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Páscoa é algo importante, passagem é algo importante. Jesus é muitíssimo importante. Glórias ao Senhor Jesus. Entenda, irmãos, esta festa foi uma comemoração da libertação, da passagem. Mas para eles saírem, eles tinham que obedecer, senão seriam cortados. Cortado, você está de fora, você não vai sair, você não vai para a terra prometida, você está cortado. É verdade. Porque você come fermento, come pão levedado, ou seja, você come pecado, você come heresia, você é contaminado, você é um pão gordo, um pão cheio de gás, todo cheio de fermento. Aleluia. Irmãos, isso tudo quer dizer isto. Sabemos que o pão representa a palavra, e que o fermento aqui, tirado das casas, significa que a lei, os mandamentos do Senhor, tanto Jesus quando veio trazer a graça bendita do Senhor, significa que tudo que Deus deu não tinha fermento, não tinha nada que estragasse, ou seja, não tinha pecado. As leis do Senhor são puras, os mandamentos do Senhor são excelentíssimos, vamos dizer assim. Então, comer o pão sem fermento significava que eles estavam comendo um alimento saudável. Amém, Senhor. A carne de um cordeiro de cabrito é uma carne digestiva, uma carne saudável. Mas aquele cordeiro representava o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não podia quebrar os ossos, tinha que comer inteiro. Nem o ossinho do animal podia quebrar. O animal teria que ser assado porque representava algo. Não podia ser cozido na água. Jesus não foi afligido na água, no calor da água. Ele foi afligido pela aflição do fogo. Eles vêm trazer fogo sobre a terra. E que mais quero se já está aceso. Glória a Jesus. O fogo da aflição. Então simbolizava que o Filho de Deus seria assado no fogo, na aflição, para depois morrer em prol dos que creem, ou dos que creram. Glória a Deus. Significa então que a sua carne foi dada. Ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, está lá no livro de João, o Evangelho. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmo. Então ele estava se referindo, claro, trazendo a lembrança, o Cordeiro Pascual, ele, que após a sua morte o povo teria que comer, não a carne do defunto, mas a palavra. A palavra. Se alguém acredita que na hora da oração o pão é transformado em palavra, em alimento espiritual, está enganado. Assim também o povo que comeu o sacrifício da Páscoa não estavam comendo uma comida espiritual, estavam comendo uma comida representando algo espiritual. Sim, o cordeiro representava Jesus, como nós lemos em 1 Coríntios. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Assim tem várias escrituras que os apóstolos citam isto, porque eles entenderam também perfeitamente que Jesus, sendo o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado à tarde. Bom, falamos sobre os ossos. Por que os ossos do Cordeiro não foram quebrados? Para representar, para que os judeus, todos, não se enganassem, que quando ele estava na cruz, já tinha expirado. Era costume os soldados chegar lá com um madeirão bem grosso e nos pés, nas pernas, e quebrar uma porretada bem forte. Esse osso da perna aqui quebrava, para ninguém levar e nem ele fugir. Então quebrava as duas pernas. Então chegaram para perto de Jesus, ele já estava morto. Então o furaram na sua costela e saiu sangue e água. E vendo que estava morto, não mexeram nele, mas quebraram as pernas dos outros que ainda estavam vivos. Os dois malfeitores. Era terrível, irmãos.
Sabia que ia levar um álcool corretado para quebrar a perna. Terrível. Ou morte terrível. Então, o cordeiro foi comido todo naquela noite. Por que não deveria sobrar a carne por outro dia? Isso simbolizava que não seria encontrado o corpo de Jesus na sepultura quando foi aberto. E o ter sido sacrificado à tarde para ser comido à noite, é que Jesus expirou às 3 horas da tarde. Ele rendeu o espírito. No momento em que o cordeiro foi sacrificado. Tudo Deus já tinha em mente para nós. E o comer significa que com a sua morte nós recebemos vida. Como ele disse, aquele que não comer da carne do Filho do Homem não terá vida em si mesmo, e beber do seu sangue. Glória a Deus. Ervas amargas, para lembrar, no caso, o cativeiro deles. E às vezes nós também comemos ervas amargas, representando que muitas vezes, quando nós nos alimentamos da palavra, o inimigo se levanta contra nós. E muitas vezes há perseguição contra a igreja, há perseguição contra o irmão, contra a irmã, porque a Escritura diz que os que querem andar piamente, corretamente, aos pés de Cristo, padecerão perseguição. Então tudo isso foi predito nessa festa da Páscoa. O sangue e os primogênitos e o destruidor. Momento em que a igreja está saindo do Egito. A igreja está saindo do Egito, e o Senhor está trazendo aflição nos egípcios, mas quer livrar os seus filhos. O sangue na verga da porta da ombreira simbolizava a presença do sangue de Cristo, que é o Espírito de vida, o Espírito Santo do Senhor. O sangue no Novo Testamento é uma representação do Espírito Santo de Deus. Ele é o sangue de Jesus. Ele é o sangue vivo que está atuando em nossas veias espirituais, trazendo nutrientes para o nosso corpo. Entende isso? Amém. Vocês já estudaram, sabem que é o sangue que leva o que o seu organismo processa dos alimentos que você come? Dos dentes que mastigam e trituram? Veja que processo, Então, o sangue é aqueles trabalhadores que levam as mercadorias para a unha, para os olhos, para os dentes, para os fios de cabelo, para a pele, etc, 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 etc. Para os ossos e assim por diante. Então, é maravilhoso. Esse é o trabalho, não tem para onde correr. É o único trabalho que tem um único que faz na terra, é o Espírito Santo. Ele traz para cada pessoa, para cada igreja, os nutrientes, o que é necessário. Ele é o sangue de Cristo vivo, correndo nas nossas veias, correndo entre a igreja, levando os nutrientes, nos dando vida, nos dando o DNA do Senhor Jesus. Sem o sangue na verga, nós não temos o DNA de Cristo. Nós não temos a igualdade de Jesus, porque o Espírito Santo nos torna realmente membros uns dos outros, e todos uma mesma família, porque Ele nos convence, Ele nos leva para a palavra, nos revela, nos usa, fala conosco, Ele cuida da igreja, Ele adorna a igreja. É verdade. Assim como Abraão enviou o Eliezer, representando o Espírito Santo para buscar a noiva, para Jesus, para Isaac. Olha lá, a saída dele da casa de Abraão significa o percurso, a caminhada, significa o trabalho que o Espírito Santo faz. Ele vai lá, ligar, põe a outro, adorna um. A trajetória do Espírito Santo na terra. Glória a Deus. Então, era importante ter a marca. A marca de Cristo só é vista quando o Espírito Santo está nas pessoas. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo faz brilhar o teu rosto, porque quando você está em obediência, o Espírito Santo ele testifica na tua vida que você está na presença de Deus, e outras pessoas contemplam isso na tua vida. Glória a Deus. Quando vocês leem que as 5 virgens loucas não tinham mais azeite, significa que na hora perto do arrebatamento, muitos crentes já entristeceram o Espírito Santo para o dia da redenção, já não brilham mais, não têm o brilho, não são sensíveis à voz do Espírito Santo nem à palavra, não têm aquele prazer que outros têm, estão mortos, não são bons representantes de Cristo, são muito parecidos com o mundo, do jeito de falar, do agir.
Alguns participam profundamente das coisas mundanas como outros e levam o nome de Jesus, mas estão apagados, estão sem o sangue. Navega na porta, não tem o sangue. Porém o destruidor, a destruição mandada por Deus está prestes a chegar. E aí, o que vai acontecer? Estes não vão ter passagem, porque não estão participando da Páscoa. Para ser um membro de uma família protegida e ser um participante da Páscoa, eu tenho que estar vestido. Eu tenho que calçar os meus pés na preparação do Evangelho. Está preparado? Calçado. Quando eu estou calçado, a serpente pode querer morder meu calcanhar, mas ela vai encontrar um couro aqui, ou uma sola de sapato aqui. Glória. O Senhor falou isso, chamou, convocou os primeiros habitantes da terra e deu a ordem: olha, agora que vocês pecaram, esta vai ferir teu calcanhar. Não falou de Adão não, hein? Falou da mulher. A questão ali no início foi entre a mulher e a serpente. A semente dela será contra a tua semente, ou seja, os descendentes da serpente serão contra os teus descendentes, e assim vice-versa. Esta, a serpente, vai ferir teu calcanhar, viu? Falou com a mulher, não falou com Adão. Não é que o Adão é o homem, não, né? Adão está representando Jesus, que o diabo não mordeu o calcanhar de Jesus. Jesus nasceu calçado e morreu calçado, vestido e guardado. Aleluia. Amém. Aleluia. Então ele não pode morder Jesus em parte nenhuma, mas no calcanhar da igreja ele morde. Então essa mordida muitas vezes é o atraso, é o veneno, é aquilo que envenena os crentes e os faz parar de caminhar, ficam caminhando com dificuldade, ficam manquejando por causa de um monte de coisa que deixam infiltrar em seu viver. É o veneno da serpente. Andou descalço, não calçou, veio um demônio e deu uma picada, deu uma mordida, injetou o veneno, e o veneno começa a correr no corpo. Aí começam os efeitos na vida de um crente, porque ele não estava calçado para fazer a passagem, para fazer a Páscoa, para participar da Páscoa, para entrar na porta e sair, aleluia, encontrar uma pastagem e ir para a terra prometida. Eu preciso caminhar, eu preciso estar calçado, cingido. Paulo diz: cingindo o lombo com o vosso entendimento, tomando a couraça da justiça. Era importante, todos esses detalhes aqui eram importantes. Eles não entendiam, hoje nós entendemos, mas eles não entendiam, não sabiam, porque não era para o tempo deles, não é? Então os apóstolos citam largamente: Cristo, Cordeiro, foi imolado. Lá no Apocalipse, viu o Cordeiro como se tivesse sido morto, mas estava vivo. Apocalipse 5. E aí nós vamos vendo essas escrituras, lembrando que esse Cordeiro, Jesus, ele é a nossa passagem. Então, irmãos, não é simplesmente um caminho que tinha uma porta, a porta cruz é um caminho perfeito, com todas as condições de você superar todas as lutas que encontrar no caminho. Ah, o caminho de Jesus é cheio de espinho. O caminho de Jesus para mim não é cheio de espinho, não. O diabo é que procura botar o espinho dele na nossa vida. O caminho de Jesus é seguro. A Bíblia diz que o justo vai andar por ele e não vai tropeçar. Porque no caminho do Senhor não tem pedra. O diabo que procura tirar nós do caminho, nós não tropeçamos no caminho, não. Quem anda corretamente não tropeça. Quem começa a vacilar se desvia rapidamente por um atalho, ou está cheio de pedra, e termina tropeçando, né? Mas o caminho do Senhor é perfeito, simbolizando que Jesus sendo o caminho, sendo a porta, nele não existe espinhos. Nele não existe espinhos, mas ele existe vida e verdade. Vida e verdade. Eu sou caminho, primeiro reino, caminho, vida e verdade. É verdade e vida. Eu sou caminho, a verdade e vida. Então, em Jesus, você encontra verdade, coisas que você vai saber, como já está sabendo, e vida, porque quando nós passamos por essa porta, uma vida entra dentro de nós. Amém. Nós sabemos que o sangue na verga da porta, na ombreira, era para proteger quem? Hein? O primogênito da família.
era para proteger o primogênito. Então, nós somos a casa. E nós somos o participante da encomenda. Jesus é o pão, Jesus é o cordeiro, né? A obediência e o alimentar-se de ervas, né? É as aflições que nós temos, porque lembramos aqui do dia a dia, do inimigo. Mas o primogênito estava ali comendo ali, simbolicamente, representativamente, é o nosso primogênito, o nosso novo ser, a nossa criança. Sabe, vocês levam uma criança, ou viva ou morta. Igual as duas meretrizes, lembram das duas? Todas as duas representam a igreja, sendo que uma representa a igreja do mundo e a outra a igreja de Jesus. Por que duas meretrizes? Porque nós todos estávamos nos prostituindo. Todos nós viemos do pecado, então não tem ninguém santinho. Mas viemos do pecado como uma criança. E diante de Salomão, diante de Deus, a nossa criança, nós conquistamos a nossa criança de volta. A mulher que matou o seu primogênito, seus filhos, né, queria ficar com o vivo da outra, mas não tinha sentimento pelo vivo nem pelo morto. Por isso ela ficou sem o seu filho. Simbolizando que aquela mulher também representa aos egípcios, que nas vergas das suas portas naquela noite não tinham sangue. Eles não eram comprados, eles não tinham a marca, eles não eram remidos, eles não eram judeus. Aleluia. Então, quando veio o destruidor, ali ceifou aquele primogênito, significando que todos os perdidos não terão vida espiritual para a eternidade. Por isso que em Hebreus 12, 23 está escrito, e nós usamos essa escritura para dar nome à igreja: a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos. Estão escritos nos céus: igreja dos primogênitos. A igreja do Senhor Jesus é a igreja dos primogênitos, no plural, dos primogênitos. Jesus é o primogênito por excelência, primeiro de todos. E por ele ser primogênito de Deus, porque Deus não tem segundo filho, Deus só tem um filho. Nós somos filhos adotivos. Preste atenção nessa comparação maravilhosa. Por que aqueles primogênitos representam então hoje a nossa vida espiritual? Primeiro, quando você estava no mundo, você não era parecido mais com Deus, por causa do pecado, do sentimento, do amor, do perdão e tudo. Quando vocês ouviram a palavra e o Espírito Santo resgatou os irmãos, convencendo vocês dos pecados, então vocês receberam algo dentro de vocês. O que vocês receberam? O Espírito Santo. Como eu disse, ele é o sangue que corre em nossas veias. O que ele trouxe para dentro de vocês? Vida. Ele trouxe o DNA de Jesus. Ele trouxe o primogênito. Amém. E esse DNA de Cristo, junto com o teu Espírito, o Espírito Santo traz a identidade de Jesus para o teu Espírito. Então, automaticamente, você agora é primogênito. Você tem um primogênito. Por isso te chama igreja dos primogênitos. Como pode ser igreja dos primogênitos? Primogênito é um, mas dos primogênitos. Porque são vários, milhares de irmãos. Por que vocês têm então um primogênito? Ó, irmão, ele está respondendo, tem muita gente aí que está voando, hein? Porque o Espírito Santo trouxe Jesus, que é o primogênito de Deus, para nós. Agora, é interessante que, para proteger essa vida espiritual, que vida é essa? É o sentimento de Cristo, é o novo ser que Jesus falou para Nicodemo. Esse novo ser habita no teu espírito, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, como está escrito no livro de Romanos capítulo 8, trazendo vida. Porque tem muitos crentes mortos, porque eles afugentaram Jesus do seu ser, entristeceram o Espírito Santo. Está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão marcados ao sangue na verga da porta, no qual vocês estão marcados, selados para o dia da redenção. Aleluia. Glória a Deus. O momento do arrebatamento é momento de destruição também aqui.
O dia da redenção, o dia da passagem, o dia da Páscoa. Já fizemos uma passagem, saindo do mundo para Cristo. Agora vamos fazer uma outra passagem, saindo da terra para o arrebatamento. Aleluia! E na hora do arrebatamento, nós precisamos ter a insígnia, nós precisamos ter o selo, nós precisamos ter o sangue vermelho de Cristo. Precisamos ter o azeite na lâmpada, precisamos ter o Espírito Santo, precisamos, aleluia, estar marcado, selado para o dia da redenção. Mas para isso eu preciso comer o Cordeiro. Aqui está o Cordeiro, aqui está o Cordeiro de Deus. Perdão, comer. Quando nós comemos, irmãos, há um processo. Nós mastigamos e depois. Mas tem gente mastigando, sentindo o gosto e depois jogando para fora. Eu tenho que mastigar, comer, sentir o sabor e engolir, para que eu possa me sentir fortalecido. Então, eu tenho que ler a palavra e praticar, viver. Para eu sentir o efeito de tudo que eu estou aprendendo na minha vida. Amém. Eu vou experimentar, eu vou viver o que o Senhor está mandando. Glória a Jesus. Então você recebe nutriente, alimento. Jesus estava falando de comer, não estava? Aquele que comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Vocês acham que comer era só ouvir? Porque eles estavam ouvindo, mas muitos não comiam, porque não praticavam. Ele estava falando para as pessoas que estavam ali ouvindo, mas as pessoas não buscavam essa verdade para colocar em prática. Então, eles não estavam alimentados, eles não estavam nutridos, eles estavam mortos ainda. Agora, o que então ajudou aquelas pessoas mais tarde a comer a palavra? O Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda, porque Ele nos convence. Olha, obedeça, faz isso, não faça isso aí, isso é pecado. Sai fora desse raciocínio, desse pensamento. São dados inflamados do maligno. Clama ao Pai, Ele vai te perdoar e tirar esse sentimento perverso. Oh Senhor, me ajuda, Senhor. Tira esses pensamentos malignos. Não quero praticar essas coisas, Senhor. Me ajuda e me perdoa. E aí o Senhor começa a entrar em ação. E o alimento vai fazer efeito, porque a pessoa come e vai se robustecendo, se fortalecendo no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Era importante comer a Páscoa. Deus estava mostrando: assim vocês terão que fazer com meu filho, comer depois que ele for assado no fogo. Depois que ele for imolado e assado, vocês terão que comer o alimento. Então vocês já sabem o que é comer. Comer não é mastigar. Comer é um processo de mastigação, não é? E depois o outro processo em que o organismo, o estômago, vai jogando os sucos gástricos em cima daquele alimento, e até que aquilo ali venha estar em condições de ser levado pelo sangue os nutrientes para a parte do corpo, certo? Amém. Bom, então é isso aí. Nós sabemos que para Deus era importante. Agora, por que nós não continuamos a sacrificar aquele cordeiro? Porque no momento em que Jesus foi sacrificado, cessou aquela prática. Mas ele deu início no mesmo período, no mesmo tempo em que se comemorava a Páscoa, uma vez por ano, ele deu início a uma outra prática. Ele deu início. As pessoas dizem que não tem doutrina, não tem ensinamento disso. Precisa falar. O apóstolo falou, tem um bocado de ensinadores malignos dizendo, malignos mesmo, usados pelos demônios com sabedoria demoníacas, estão perdidos, enganados, estão enganando e sendo enganados. Porque a Santa Ceia não é doutrina, não é mandamento do Senhor. É assim. Deus já tem comprovado isso, revelado e manifestado e alegrado o povo. E está escrito. Então, quando ele disse: quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não teria vida em si mesmo. A Santa Ceia, o pão sem fermento e o vinho que bebemos, dá vida? Não. Mas a doutrina católica diz que quando ora, aquilo se transforma em alimento, enganando os fiéis. Porque não tem nenhuma doutrina bíblica, nem na Bíblia católica, nem na nossa, que diga que isso é assim, que o pão, ali a hóstia é transformada em alimento espirituoso. Não existe.
Se fosse assim, não precisava mais ler a Bíblia. É só nós apanhar um monte de hóstia e orar e dar todo dia hóstia para todo mundo comer. Porque aí as pessoas estariam alimentadas espiritualmente. Isso não tem coerência. Isso é doutrina do mal. Não é doutrina da Bíblia e nem do Espírito Santo. Aquilo ali é um ato simbólico. Eu estou provando diante da congregação de Deus que eu aceito a palavra quando o pão entra na minha boca. E eu aceito o que o Espírito Santo me ensina quando eu tomo o vinho. Glória a Deus. Amém. Porque o pão representa a palavra e o vinho representa na Santa Ceia o Espírito Santo. Duas coisas que nós temos que ter, a palavra e o Espírito Santo. Duas coisas importantes. Verdade. Isso tudo é passagem. Glória a Deus. Fazer uma passagem não é fácil. Glória a Deus. Nós estamos prestes a fazer uma passagem. O arrebatamento da igreja. Aleluia, Senhor. Outra coisa, tem muita gente dizendo que Deus está falando com ele, chamando de meu amor, minha querida. Mentira. Tem gente que fala mais com Deus, com mais intimidade com Deus que Moisés e que Jesus. Cuidado, irmãos, com essas doutrinas malignas, com essas manifestações, porque as pessoas estão calculando suas mentes, falando consigo mesmo e achando que é Deus. Aquilo que ela tem carência, a mente produz, e ela acha que é Deus. Meu filho amado, meu querido. Daniel, um homem muito desejado, algumas vezes na sua vida ouviu mensagem de Deus. Nós temos gente aí, mulheres aí, que está dizendo que Deus está falando consigo todos os dias. Tem mensagem na mensagem todo dia, chamando de meu amor, minha querida, faz isso, faz aquilo. Aí chega no outro dia, novamente, meu amor, minha querida, escuta o que eu vou falar para você. Cuidado com isso, irmão, nas internet por aí. Deus, para falar com o povo de Israel, exigiu que 3 dias antes eles se santificassem, não tocassem em mulher, lavassem a roupa, e no 3º dia se apresentassem diante do Senhor. Quando Deus começou a falar, os homens mais poderosos que tinha ali começaram a tremer de medo. Até Moisés tremeu de medo. Deus! É verdade. Vozinha da cabeça, irmão, não fala, se começar a falar, tem que repreender. Precisamos ter comunhão com Deus e saber realmente a palavra do Senhor, o que Deus quer conosco. Aleluia. Pela palavra. Glória a Deus. Deus fala pela palavra. Ele fala assim também, mas uma conversa extensa de todo dia, de toda semana, não acreditem nisso. Pessoas mais santas hoje do que Moisés, do que Jesus, poucas vezes foram o momento em que Deus deu resposta para o Senhor Jesus. Pelo menos que nós sabemos nas Escrituras. Agora nós temos gente, pessoas na nossa atualidade, que fala com Deus uma liberdade tão grande, mais do que Moisés e Deus. Hein? O Senhor falava face a face com Moisés, mais do que com Moisés e Deus. Fácil não, está aí nas internet, cuidado. Queridos irmãos, é só um alerta, porque para engolir certas coisas não é fácil não, porque quando você come uma comida saborosa como esta, é difícil engolir qualquer coisa por aí. Precisamos olhar para a palavra. Aqui está cheio de tesouro escondido, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui tem pedras preciosíssimas, É verdade. como esta aqui. É grande verdade. Isso aqui é muito maravilhoso. A lei está repleta de preciosidade, apontando para o futuro, como Paulo e outros que todo o livro de Hebreu falou com uma propriedade gloriosa. Disse que a lei estendo a sombra dos bens do futuro. Então, isso aqui, a Páscoa, é uma sombra. Era uma sombra. Senhor. Essa sombra, como a sombra fica sempre atrás, apontava para a verdadeira imagem, que era Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Perfeição. A Páscoa, essa do mundo nem sombra é. Essa do mundo é uma porcaria. É uma lavagem cerebral para as crianças. Satanás pegou o povo com mentira, dando chocolate na boca e incentivando os comerciantes a venderem. É um trabalho em equipe. E o povo cresce dentro do lar, em cima de mentira. Na minha casa nunca preguei essa mentira, nunca comprei ovinho para meus filhos. Eles comeram escondido, porque de mim não saiu, sabe? Essa coisa é horrenda. Mas nós ensinamos isso aqui, a verdade.
Tudo bem, nós estamos falando sobre a sombra, mas estamos exaltando o que essa sombra apontava e que agora está acontecendo. Que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós com aflições, e nós estamos alimentando deste alimento, desse cordeiro pascual, e na verga da nossa porta tem a marca de Cristo, o sangue de Jesus, o DNA do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E nós estamos vivos porque tem o sangue na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele quer entrar, e isso é feito pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer entrar e tomar conta de tudo, tomar conta do coração, do sentimento, do seu espírito, te dar um sentimento novo, colocar você de pé, olhando para cima, valorizando as coisas de cima e não as coisas da terra. As coisas que na terra brilham, um brilho ofuscado, né? Porque o brilho do céu é um brilho extenso, profundo, eterno. Bom, aqui está a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Sabemos que é importante o sacrifício de Jesus. Foi e é importante ele ter sido sacrificado para que nós pudéssemos entrar no caminho. O caminho estava vedado. Para encerrar, lembra que quando ele morreu, houve terremoto, o céu escureceu, e o véu lá do templo de Jerusalém se rasgou? Rasgou o véu. De alto a baixo. O que significa então isso? A passagem. Foi aberta a passagem. Você sabe o que está escrito no Novo Testamento isso? Quem sabe? Ninguém lembra. Ninguém lembra, mas Jesus lembra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hebreus 10, 19. Aleluia. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amém. O caminho se abriu, o sangue foi dado. Vamos lá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu. Isto é, pela sua morte. Carne quer dizer morte, viu, irmão? Não se confunda. Pela sua carne, ou seja, pela morte, o sacrifício dele. Entenderam aqui? Amém. O novo vivo caminho pelo véu. Por que foi usada a palavra véu? Porque no momento ele foi rasgado. Na lei não podia ninguém entrar ali, só o sumo sacerdote uma vez por ano, simbolizando que um sumo sacerdote ia romper aquilo ali uma vez. Isso. Aleluia! Glória a Deus. Então foi aberta uma passagem foi dada. Por isso que é chamado Páscoa. Isso é Páscoa. Passagem. Então agora nós temos acesso. Então aqui diz, tendo ousadia para entrar no santuário. Que santuário é este? Você tem ousadia para falar com Deus, porque agora o caminho foi aberto. Lá está o Filho, lá está a passagem, lá está a porta. Tenha ousadia para falar com Deus Pai, Deus amado, eterno, Criador, Pai eterno, em nome da Páscoa, em nome da passagem, em nome de Cristo, em nome do Cordeiro de Jesus de Nazaré. Ouve a minha oração, meu Pai. Glória a Deus. Tudo isso, irmão, é Páscoa. Eu sou a Páscoa, a verdade e a vida. Eu sou a Páscoa, a verdade E a vida. Então, sejam amáveis com o Espírito Santo, não entristeçam. Que Deus nos abençoe. Em o nome, aleluia, do Cordeiro Pascual, Jesus, o Filho de Deus.